esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações. É difícil, às vezes, a gente saber como dirigir um público tão extenso, né? Desde jovens, crianças, até adultos. De quando andando pela rua, vejo uma criança, os últimos 2 meninos foram meninos que falam, o cara da TV. Depois eu vi o idoso que está dizendo, olha, como eu gostaria de saber alguma das coisas que você está falando quando eu era mais jovem. A palavra de Deus, nos mostrando o que Deus sonhou quando te colocou no ventre da tua mãe. Hoje quero tratar um assunto, por quê, Senhor? Por quê? Tem perguntas que a gente faz. Mas por que, se Deus sabe todas as coisas, por que Ele já não revela de uma vez? Que emprego é para nós ter? Com quem devemos casar? Quantos filhos? Onde precisamos morar? Tantas perguntas que temos. Gostaria que a gente olhasse em Efésios, o capítulo 1, versículo 9, um versículo importante aqui. Versículo 9 do livro de Efésios. Diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Nos revelou o mistério da sua vontade. A vontade é uma coisa poderosa. Mas eu prefiro a vontade, a determinação. Alguns gostam de um corpo bem musculado, de Rambo, músculos sobressalentes, né? Schwarzenegger também. Mas a vontade, Deus nos fez na sua imagem com capacidade de ter vontade. Vontade para nossos filhos, vontade para a nossa própria vida. E nesta hora, Deus vai nos mostrar nesses momentos, instantes, como é que nós podemos descobrir a vontade de Deus. E não entrar demais nela para nos frustrar e para não errar o grande sonho que Deus tem para você, meu Senhor. Para você, minha senhora. Para você, jovem, que está com toda a vida pela frente. E até para as crianças que nem sabem o que querem ser ainda. A vontade de Deus vem num testamento chamado a Bíblia. Nós, como homens, deixamos o testamento para nossos filhos. O testamento é a intenção do autor para aqueles que haverá de vir depois. Deus tem a sua vontade aqui no testamento, mas precisamos nos ver ela, que a intenção de Deus, quando disse o mistério que está reservado, está, quem sabe até uma maneira podemos dizer, escondido, para que nós entremos dentro de uma comunhão com Deus para achá-lo. Deus não esconde de maldade. Ele põe ali porque tem certos princípios que nós só podemos andar nelas, podemos viver elas, se vivermos ela dentro de um contexto de Deus. Deus poderia revelar muitas coisas. No capítulo 39 de Gênesis, José ficou todo animado e chegou e falou para seus irmãos aquilo que Deus tinha revelado para ele, fora quem sabe da época. E seus próprios irmãos o pegaram e jogaram ele no calabouço, jogaram ele no buraco. E a Bíblia diz que pretendiam matá-lo, planejando planos como matá-lo. E o irmão mais velho, Rubens, foi lá e ia tentando de ver como podia salvá-lo. E acabaram vendendo ele como escravo para uma caravana que ia para o Egito. E lá uma série de problemas ele está passando. Que problema você está passando? Precisa procurar dentro da palavra de Deus para ver qual é o sonho da revelação de Deus para você. Deus não pode revelar toda na hora, senão não podemos até adverter o programa. Mas Deus estava vendo para José ser o grande governador do Egito. Uma nação, quem sabe pela história, comparando a história presente e o futuro, quem sabe 2 vezes mais do que os países da Europa, os Estados Unidos, qualquer grande potência. Eles tinham tudo na mão. E uma grande civilização, uma grande estrutura. E foi por causa de um homem chamado José que Deus foi trabalhando, foi revelando os seus mistérios para a maneira dele chegar aonde Deus quer.
Mas o que nós queremos meditar por alguns instantes é como é que ouvimos dentro de um patamar de Deus, dentro de um plano de Deus, aquilo que Deus quer, e depois que ouvimos, para não nos distrair e não ouvir outras coisas que Deus quer fazer umas mudanças. E para isso eu gostaria que olhássemos um pouco da vida de Abraão e seu filho Isaque. No versículo 2 do capítulo 22 de Gênesis, diz assim. Quem sabe lendo o versículo 1 para aí um pouquinho. Passado um tempo, Deus propôs a Abraão a prova, dizendo, Abraão, e ele responde, eis-me aqui. Então disse Deus a Abraão, tome teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifica-lo ali como um holocausto nos montes que eu te indicarei. Aqui ele tem uma orientação que ele não entende. Quantas vezes nós recebemos algo que não sabemos bem qual vai ser a sequência. Mas por isso é que é importante que nós cultivemos um relacionamento com Deus. E como vamos ver um pouco mais para frente, não somente uma dogma, uma estrutura, uma religião só, mas um relacionamento onde Deus vai comunicando com nós. E aqui Abraão sai, manda para seus levadores, servos junto e prepara uma lenha, leva a faca, alguma coisa. E o fogo e vai. E a Bíblia diz que depois de uns 3 dias de viagem, ele vê os morros. Ele não sabia quando começava. Às vezes você não sabe qual vai ser o seu futuro, onde Deus está te levando. Mas o que eu estou dizendo é que Deus pode pôr uma convicção e quer colocar uma convicção dentro da tua alma, da maneira que você sabe que é uma orientação que Deus tem para você, nem que seja você sozinho. Eles estavam um pouco a caminho. E a Bíblia diz que quando ele chegou, viu o morro, viu aonde Deus estava o levando. Aí ele levou, aliás, mandou ficar os 2 servos dele ali. Quando há uma nova revelação, quando há um novo entender do caminho de Deus, às vezes vai podando pessoas ao nosso redor. Quando Deus tem um projeto especial para o Senhor cumprir. Um projeto especial para a senhora. Quem sabe os outros não vão entender e quem sabe para não ouvir as críticas deles, às vezes é bom deixá-los para trás. E a Bíblia diz que ele e seu filho continuaram. Mas veja, o filho dele era a carne dele, era o sangue dele. E às vezes os próprios familiares estão vendo só pela carne, pelo físico. O filho pergunta para o pai, diz, pai, vejo a faca, vejo o fogo, vejo a lenha. Mas cadê o cordeiro? O cordeiro para o sacrifício. E aí ele responde algo para a sua carne, ele responde algo para aqueles que só estão vendo no físico, que estão vendo só o tangível. Ele diz, Deus proverá. Deus proverá. Que neste instante Deus cria dentro do teu espírito uma convicção daquilo que você é por determinação de Deus. E um sonho que Deus está realizando na tua vida que você vai cumprir. Que você vai cumprir. A palavra continua dizendo que lá para frente eles chegam lá. E ele começa, faz o altar, põe o fogo lá e amarra seu filho e o põe no altar. Veja que relacionamento eles tinham, que o próprio filho não está entendendo tudo. Um filho jovem podia ter fugido até do pai, mas entrou de um projeto que eu vi uma convicção do pai. E é colocado em cima do altar. E ele com um punhal levantado para matar seu filho, numa ordem passada, ele ouviu o anjo dizer, Abraão, não toque seu menino. Não toque seu menino. E ele olha ao redor e tem um carneiro amarrado numa quiçaça a seu lado. Oh, meus amados, que você possa todos os dias estar ouvindo uma palavra nova de Deus, uma orientação nova de Deus. Senão, se você está somente na história, vai acabar com o teu destino. Se Moisés só operasse na palavra, foi uma palavra específica para ele aqui. Se ele tivesse cumprido aquela palavra, teria matado o seu filho, teria posto o seu sangue em um balde e teria feito um holocausto, teria cremado, incendiado o corpo de seu filho. Mas ele ouviu uma palavra nova de Deus, que permitiu que ele não acabasse com aquilo que era o futuro dele, era o futuro de Deus, era uma grande revelação que Deus Pai te amou tanto que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo para ser o teu Salvador e como Cordeiro de Deus está aí ao lado para tomar o lugar do sacrifício. Romanos 3:23 diz que
O salário do pecado é a morte. Você merece morrer pelo seu pecado. Eu mereço morrer pelo meu pecado. Mas Deus tem para nós não somente a salvação em Cristo Jesus, mas nesse instante Ele tem uma bênção amarrado aí ao seu lado. Mas se não ouvirmos, em uma comunhão íntima com Deus, se não estivermos ouvindo todos os dias de Deus, todas as horas de Deus, então nós podemos ignorantemente continuar com a palavra de ontem e perder o sonho, a realidade de Deus para hoje. Para hoje, o que Deus está falando no teu coração hoje, você tem um instantinho para ler um pouco da palavra e o testamento de Deus para você ter tudo o que Ele sonhou. Oh, meus amados, Deus está dizendo, tua bênção está amarrado ali atrás. O cordeiro estava amarrado, ninguém ia pegar, ninguém ia roubar, estava ali com o propósito de Deus. Quando Abraão ouvisse a palavra de Deus, ouvisse a voz de Deus, e fosse obediente ali, então fizeram um sacrifício. E achei interessante quando eu estava lendo novamente esse texto, dizendo que quando ele respondeu ao servo, nós iremos adorar a Deus e voltaremos. Oh, nesta hora que o Espírito Santo possa deixar você ciente que você com Deus é uma vitória. Você com Deus é poderoso, porque Deus está dizendo para você, quando você responde, por que o Senhor me deixou passar essa dificuldade? Por que me deixou passar essa inquietude? Então Deus está dizendo, eu sabia que você ia achar um monte, eu sabia que você ia interpretar aquilo que outros entendem como interrupções ou como problemas. Você ia ouvir minha voz, ia ouvir que eu dizendo, eu tenho para você um cordeiro, eu tenho para você uma bênção, eu tenho para você uma solução, mas você tem que ver que você é obediente a Deus. Deus já sabe todas as coisas. E quando diz que me provaste que tu me amas, então é mais para provar para Abraão que tanto você ama a Deus. Você é capaz de sair numa situação simplesmente com a palavra de Deus. Eu lembro uns tempos atrás, eu oportunidade para ajudar em um hospital regional de nossa região. E senti que Deus me estava colocando lá. E teve amigos, colegas reverendos que falaram, não pegue isso, é um problema, vai ser ruim para você, vai ser ruim, não tem condições de resolver. Eu falei, mas eu sinto que Deus está me colocando ali dentro. E depois de alguns meses, começamos a poder fazer umas mudanças na administração e podemos fazer a nossa parte. Assim como o fundador fez, eu fiz. E agora estão caminhando ainda, fazendo cada vez mais eficiente um sonho de Deus para a nossa região. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus tem sonhos para a tua família. E a maneira que você vai subindo no lado do monte, Deus está subindo com o cordeiro no outro lado para o encontro do sonho de Deus revelado no teu coração. Mas parece por um momento estar escondido, mas está reservado para você na hora certa, no instante certo. Numa ocasião, Jesus perguntou para Pedro, você também vai me abandonar? E Pedro respondeu e disse, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida. E com eles falou mesmo, não entendendo todas as coisas, eu vou te seguir. Deus tem um plano para você. Você pode se preocupar com coisas da vida sem saber qual vai ser a solução. E os prazeres deste mundo, pelos cálculos da GOM, duram 26 meses. O começo do álcool, bebendo, até ficar embriagado, está perdido na coisa das drogas. Tem uns meses de prazer, mas o que tem prazer eterno é o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É um testamento para esta vida e toda uma eternidade. Recebamos o sonho de Deus. Não fiquemos ansiosos demais quando não entendemos as coisas, porque se entendêssemos demais, íamos abortar, quem sabe, o plano de Deus. Mas na hora certa, Deus está falando. Todo instante Ele está falando. Se nós estivermos abertos no Espírito, tem e-mails, tem Orkut, tem notebook, tem Facebook, tem Messenger, tantas maneiras que Deus chega com as coisas diárias e as coisas mais sérias, às vezes precisamos esperar mais um pouquinho para ter certeza que estamos no lugar certo, com a pessoa certa, realizando a coisa certa. Assim seremos felizes hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.